As comidas argentinas são 10 de 10. Aqui é o país das empanadas absurdas, da pizza com muito queijo, do choripanzinho azeitado e da parrilha mais famosa da América do Sul. Só que tem um problema, meus amiguinhos. Depois de muitos anos em crise econômica, os preços mudaram e muito. E tudo ficou mais caro. Então hoje a gente vai fazer 2 testes. Nós vamos andar pelos botecos mais lendários da capital da Argentina para ver quanto que custa encher o bucho de papazinho argentino e, segundo, se a comida deles realmente é isso tudo como dizem. Meus amigos, eu diria marcha na boneca, mas como nós estamos na Argentina, andate, boludo! Eu só tenho uma coisa para dizer para vocês, esse é o latão mais caro que eu já tomei na minha vida, R$45. Agora pode seguir a vinheta. Amigos, estou eu andando na rua de forma despretensiosa, como sempre aqui, e eu me deparo com um dos bodegones, que para quem não sabe, bodegon é o boteco raiz aqui do argentino. Se liga só, mano, esse aqui tem mais de 30 anos, tem a pintura do Messi, Maradona. Não tem como esse lugar ser ruim, não. Vamos conferir comigo. Se liga só, meus queridos, a camisa do maior time das Américas aqui, de forma excelente. Não, me encanta, mano. Mano, e o lugar não acaba não, viu? Vou falar com vocês. Olha, tamanho dessa bandeira da Argentina. Aqui tem uma segunda parrilha ainda. Não, vamos sentar que eu já conversei demais. Ô, meus amigos, eu quero mostrar uma coisa que eu acho peculiar demais pra vocês. O vinho nos bodegones, tipo esse daqui que eu tô, vem num pinguim, mano. Sim. Não se sabe ao certo por que rola isso, mas a teoria que eu ouvi falar assim, perguntei pra várias pessoas, é que o pinguim geralmente ele é branco. E o branco reflete muito aquele traje mais tradicional que garçons têm nesses bares um pouco mais chiques, tá ligado? O que eu posso dizer pra vocês? Esse daqui é marrom, mas eu acho da hora o fato de que, tipo, o tanto que o vinho é uma parada que não é glamourizada aqui, tá ligado? Mas os caras pegam o vinho, metem dentro de um pinguim e metem nessa taça aí. Eu peguei uma mesa estrategicamente localizada com o Leozinho ali atrás. Não sei vocês, mas pra mim, o Léo Messi é o melhor jogador que já teve. Com certeza alguns de vocês ou vão dar like agora no vídeo, ou vão deixar o vídeo simplesmente porque eu falei isso. Como você é burro? Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Bom, o que importa, vamos dar um... Nó, gostosinho, suave. Foi 6.000 pesos argentinos essa taça. Mais ou menos o preço, né? Nem barato, nem caro. Tô esperando aqui o que eu pedi. Já já vocês vão ver. Bom, meus queridos, é chegada a hora, o que eu pedi é o famoso choripan dos crias que não receberam criação. E eu digo mais pra vocês, tá? Esse daqui, nós temos o chimichurri caseiro da casa, só pra quem é... Olha, ele tá besuntadíssimo, mano. E assim, cada país tem a sua forma de fazer churrasco, tá? Aqui na Argentina, o choripan geralmente é ele que abre o assado, é ele que abre o churrasco. Você vai sapecar ele, vai ser a primeira coisa que vai sair da grelha ali muitas vezes. Ó, se tiver muito picante, eu me fudi legal, tá? Porque o que eu sapequei aqui no meu choripan, loucura. Vai machucar, vai lesionar o neném demais. Isso daqui tem pinta de ser tipo um vinagrete. Nós vamos entender, ó. E o bacana desse choripan aqui do Desnível, tava fazendo a pesquisa, é que esse é o autêntico choripan de cancha.
que é aquele que é embrasado na brasa. Se é que a gente pode dizer assim, desde a linguiça até o pão, sabe? É uma parada realmente diferenciada. Linguiça maior que o pão, daquele jeitinho que a massa gosta. Esqueça tudo que já foi dito para vocês. Ele gosta. Ó, genial. Já diria Bruninho do Sorriso Maroto, o nosso amor deu. Ó, mano. A quantidade de molho saindo aqui. Olha. Venhamos e convenhamos. Não é barato. Esse daqui saiu a 12 mil pesos argentinos. Ou seja, uma graninha, né? Mas, mano, o gosto é... Estamos falando aqui de um 10 de 10. E não tem absolutamente nada a acrescentar que seria melhor, que seria pior, que seria diferente. 10 de 10, papo reto, papo retilíneo uniforme. Nossa. Fabuloso. Meus amigos, venhamos e convenhamos. Qual que é a comida mais famosa da Argentina? Que é assim, pensou em Argentina, pensou nesse papazinho? Empanadas. As empanadas argentinas, obviamente. Graças, maestro. Então o negócio é o seguinte, mano. Eu perguntei pra muita gente, perguntei pra taxista, perguntei pra porteiro, perguntei para o povo qual que é o mais tradicional de empanada. E todos eles me falaram o San Juanino. Então assim, mano, desde 1962, os caras têm mais de 60 anos fazendo a mesma empanada. A gente pediu aqui tanto de carne com cebola, que é muito famosa, como também de carne picante, queijo com cebola. Então eu vou provar as minhas duas favoritas para vocês darem uma olhadinha e vamos ver. Eu confesso para vocês que eu tô animado. Vamos ver aqui de o que... Ó, dá pra ver que a massa é bem fininha aqui no corte. Vejam o corte deste animal. A massa é bem fininha, hein? Bom, essa daqui é a famosa empanada de San Juan, né? Porque cada região tem a sua. Igual a gente viu no vídeo da Alemanha, que cada cidade tem a sua forma de fazer a salsicha. Aqui é a mesma coisa, mano. E qual que é o grande ponto? Da mesma forma que no Brasil a gente faz a maioria das coisas de carne, tipo pastel, com a carne moída, aqui não, isso é um desrespeito à carne. Aqui a carne ela é feita no cuchillo, ou seja, na faca. Então eles colocam dentro da empanada a carne picada na faca e não macerada e moída. Olha só, que belezoca, mano. Tem até uma azeitona aqui, em respeito ao chefe. Eu não gosto de azeitona, mas eu vou comer assim mesmo. Ó. Tá pendeja. Mano. Nó. 11 de 10. Papo reto. Tipo assim, essa é de carne picante. A carne, assim, absurdamente condimentada. Com gosto... Eu nem senti o gosto da azeitona. E, mano, ela tá tão molhadinha por dentro que eu não sei nem dizer como é que a massa por fora não desintegra. De tanto que é molhadinho com uma camadinha fininha, gostosinha, crocantinha. Desse rolê, mano. Não, é 10 de 10. E ela valeu 3.400 pesos aqui argentinos. Não é barata, mas, mano, vale a pena demais. Dá um zoom aqui, produção.
ver como é que é a cozinha por dentro. Listo, claro. Gracias. Agora, amigos, ó, essa aqui o queijinho já tá saindo do lado de fora. Rapaz, tá denso o negócio, hein? Queijo e cebola, das mais tradicionais da região de San Juan. Vamos provar. Todas têm o mesmo preço, de R$ 3,40. Queijo e cebola dos seus primos. Ah, tá bem densa. Interessante, mas menos que a outra. Essa eu daria uns 7. Achei um pouco sem sal, pra ser sincero. Um queijinho meio amarguinho, que é gostoso. Tem um sabor bom. Mas realmente a primeira, mano, foi talvez a melhor empanada que eu já comi. Essa daqui é uma boa empanada. É isso, é uma boa empanada. Aqui, comidinha. Meus amigos, e as empanadas na Argentina mudam dependendo de lugar para lugar. Por exemplo, a salteña, ela é mais suculenta e geralmente vem com caldo dentro. Já a de Mendoza sempre tem uma azeitona e até, às vezes, uma uva passa. Ó, quem que inventou essa moda? E a frita do norte, ela é bem mais pesada, mais raiz mesmo. Depois de provar algumas das comidas mais lendárias da Argentina, uma coisa ficou impossível de ignorar. Comer bem, viajar e viver experiências está cada vez mais caro. Isso me lembrou muito do começo do canal. Quando eu comecei o Guelmi por aí, eu tive uma reserva que me deu fôlego para tentar transformar esse grande sonho na minha rotina e no meu trabalho. E eu sei a diferença que isso fez, viu? Porque olha, para você tirar um sonho grande do papel, só com vontade não vai não, viu? Você precisa ter planejamento, tempo, dinheiro e noção de risco. Para quem tem um veículo no nome e está avaliando crédito para um projeto maior, existe um empréstimo com garantia de veículo do Banco BV. E você pode receber até 120% do valor do seu veículo. Você usa o seu veículo como garantia e pode continuar usando o mesmo veículo normalmente enquanto tudo passa por análise. Amigos, crédito precisa caber no orçamento. Então, faça uma simulação, leia as condições para você ver se faz sentido para o seu momento. Se você quiser entender melhor, o link está na descrição e também está fixado no primeiro comentário. Olha, empréstimo com garantia de veículo do Banco BV, sujeito a análise, hein? Consulte as condições também. Agora vamos voltar para o vídeo. Meus amigos, se você acha que eu esqueci do alfajor, vocês estão enganadíssimos. Eu fiz um vídeo inteiro dedicado a provar todos os principais sabores e as principais marcas aqui na Argentina. Assim que se você não quiser perder, já se inscreve aí, hein? Pessoal, quero mostrar uma coisa pra vocês enquanto a gente tá na busca da nossa parrilha de ouro. Que, mano, é muito argentino, né? Olha só, temos aqui uma loja com bastante coisa relacionada a comer churrasco e tudo mais. E aí, olha só, mano, que lojinha azeitada. Como você sabe, olha só. Isso aqui é a loja que reflete bastante a cultura argentina, a cultura dos gaúchos. Os gaúchos são os guerreiros das pampas. Para vocês terem uma ideia, a Argentina é uma das terras com mais planícies de pastagem de todo o planeta. E aí, basicamente, o que aconteceu ali no século 17, 18, é que os espanhóis, mano, eles introduziram tanto gado aqui, o gado começou a reproduzir tanto, que não tinha nem o que fazer. Para vocês terem ideia, o gado naquela época não era nem tão valorizado. O que era mais valorizado era o couro, principalmente do boi. Só que aí, com o tempo, as coisas foram acontecendo e os gaúchos, que são, digamos assim, os guerreiros ou cavalheiros dessas regiões pampas que eu tô falando com vocês, eles caçavam muito gado e faziam muito churrasco. E aí, pouco a pouco, a coisa foi realmente virando a tradição de fazer churrasco e coisa e tal. Caminhei nem 10 metros e do lado tem uma outra loja também, toda voltada para a questão do churrasco. Se liga só.
ali o chimarrão, cheio de gringo lá dentro. As facas muito bonitas, mano. E aí, tipo, eu me pego perguntando assim, porque isso é a cara da Argentina, né? Mas se a gente fosse ter algo assim brasileiro, o que seria, hein? Eu confesso que eu não sei dizer, porque eu acho que o Brasil é tão diverso, tem uma diferença tão absurda entre norte, centro, sudeste, sul, que eu não consigo enxergar algo que seja tão, sabe, que abarque tanto assim a cultura brasileira. Não sei, o que vocês diriam? Rapaziada, todo respeito do mundo, mas escuta esse cheiro aqui, mano. Esse qual é? Vacío. Vazio? Listo. Bom, pessoal, nós viemos aqui numa autêntica parrilha de cria que não recebeu criação. E eu sou o tipo de cara que eu gosto de terceirizar a responsabilidade. Então eu já chego e pergunto pro seu primo. Falei, mano, vou começar os trabalhos. E aí, falei com ele, o que você recomenda? Ele nem falou nada pra mim, só cortou e jogou no peito dos teus pais. Esse daqui é o famoso vacío, que é ali entre o quadril ali e a costela, pelo que ele me falou, o que seria equivalente à fraldinha nossa, talvez. E aí, meus amigos, quando a gente fala de Argentina, a gente fala de parrilha. E churrasco dos caras, mano, é tipo uma religião mesmo, um ritual. Dito isso, purezinho de batata pela ordem. Eu tô do lado do Porto Madeiro, que é uma região bem cara aqui. Você tá falando de o papazinho, é Open Churrasco, $40, né? Que dá ali mais ou menos 58 mil pesos argentinos. É caro, mano. Mas, vamos ver se é bom. Ó. 12 segundos depois. O neném hoje vai sair daqui lesionado, viu, pessoal? Mano, tipo assim, muito macia, muito gosto de grelha, tá ligado? Pouco sal. Porque eles metem pouco sal nas carnes, né? Porque o pessoal aqui, mano, aqui o Uruguai é muito velho, né? E aí se salgar a carne demais, aí dá problema no coração, é aquela coisa toda. Mas esse corte aqui, eu daria o seu tranquilamente 9 de 10, mano. Vamos vir outros aí, fica aí. Não, que engraçado, né? Como é que funciona aqui o esquema deles. Eles trazem a bandejinha, eles saem falando, me dá isso, me dá aquilo, me dá aquilo. Resumindo, claramente eu tava fazendo de forma equivocada. Foda-se. Bom, pessoal, dessa vez aqui ó, a gente pegou um peito de porco. Mano, gostosinho, hein? Gostosinho no azeite. Eu confesso que eu não sou especialista, né? Não sou o maior especialista em carnes do mundo, não. Mas, mano, aqui ó, parece bem suculenta o rolê. Vamos ver essa paradinha aqui. Mano, as carnes aqui são suculentas demais da conta. Muito mesmo. Um dado importante. Dentro daquele preço, vem essa brincadeira aqui. É um vinho bem gostoso. Não é barato, mas vale a pena, mano. Já vou mostrar pra vocês o buffet ali. Mas todo mundo sabe que buffet, um rodízio de carne, é insanidade. Dito isso, um sólido 8,9 de 10. Faltou um salzinho, né, que a gente vai meter aqui, de forma tradicional. Do jeito que o cardiologista gosta. Uma linguiça.
Lembro dos meus tempos de Alemanha, viu? Muito saborosa, cheia de ervinha. Eu adoro a linguiça, né, mano? Então ele é? 10 de 10, foda-se. Aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês o buffet. O buffet aqui, tá rolando. Aqui tem as batatas rústicas, essa batata aí tá bem nova. Aí tem a milanesa, as empanadas. Aqui, ó, salada pra caralho. Mano, com todo o respeito do mundo. Um dia que o primo de vocês aqui vir pra um rolê desse pra comer salada, você pode me enterrar vivo, viu? Aqui. Não querendo desrespeitar a salada de forma nenhuma. Vou pegar uma picanhona aqui pra nós agora no chimichurri que você esqueça tudo, viu? Olha. Firma o toco, João. Vou te falar, viu? Enquanto você corta, vai subindo o cheirinho das ervinhas do chimichurri. O seu primo ali que tá regendo aquela parrilha, ele entende dos Paranauê, viu? Uma coisa da parrilha argentina é que aqui, mano, eles tacam o boi inteiro. Ali tinha intestino, tinha tudo que você puder imaginar, tava naquela grelha. Outra forma de fazer churrasco, né? Cada país tem a sua. Aqui, ó. Esse aqui é o ponto pra mal dos crias. Isso é bom pra caralho, mas eu imagino muito difícil conseguir comer outro desse aqui, é impossível. Mas é muito bom. Macio demais. Difícil até de mastigar, senão... Não, esqueça. E a pizza mais lendária de todas na Argentina não é marguerita nem calabresa, é a Fugazeta, que basicamente é a prova viva de que a Argentina não sabe brincar quando o assunto é queijo. Meus amigos, basicamente é uma massa alta, cebola por cima e uma quantidade colossal de mussarela que é capaz de fazer até eu que sou mineiro duvidar do trem, viu? Sério mesmo. É aquele trem, né? Pesada, exagerada, gordurosa e intensa. E o melhor lugar de todos para você comer é o Guerrinho, que como vocês podem ver, irmão, olha a fila desse lugar aqui. Aqui, ó, se liga só pra vocês verem como é que o negócio aqui é diferente, mano. No lugar mais turístico do país, talvez, que é o Caminito. Aqui, olha ele. Uma das coisas que eu amo aqui de Buenos Aires é a estética, essa estética daqui, de fazer a parede de entrada do restaurante vidro. Eu acho totozinho demais. Eu vou levar vocês para degustar agora um dos meus favoritos de todos os clássicos argentinos.
Obviamente que o cérebro para de funcionar, no empurra ou puxa. Olá, que tal? Tudo bem? Está como... No, pero sí sabe. Sí, pero son mis deseos. Bom, meus amigos, agora nós vamos para, basicamente, acho que até agora o meu favorito, que é a milanesa. Que não é 100% argentina, ela nasceu, na verdade, na Itália. Só que como a gente já viu em outros vídeos do canal, o que acontece? Vieram milhões de italianos para cá. Na hora que eles vieram, naturalmente a culinária foi se moldando, as coisas foram acontecendo. Mas foi aqui na Argentina, mano, que a milanesa virou essa coisa aqui, maior que minha cabeça, literalmente maior que minha cabeça. Mano, é maior que o prato. E o interessante é que a milanesa daqui, essa é a milanesa napolitana, que não nasceu em Nápoles, nasceu num restaurante aqui em Buenos Aires que chama Nápoles. Eles pegam aqui uma carne de vitela, especialmente, mano, e quando eu falo minha boca tá salivando. E aí eles fazem o quê? Botam um presuntão, um queijão, aqui ó, queijo derretendo e obviamente, aqui ó, vou girar aqui porque olha a quantidade de batata aqui, Camera Girl. Não, mano, isso daqui não é o mais barato do mundo, mas isso aqui alimenta 2 pessoas, né, mano? Vamos, venhamos e convenhamos. Vamos pegar aqui, ó. Três dias depois... Mano, o queijo caindo do prato aqui, eu diria pra vocês um sólido... Mano, eu daria um 10, foda-se. Tô nem aí pra nada, não. É porque, mano, é bom demais. Tipo assim, a carne podia ser um pouco mais carnuda? Podia. Mas o sabor tá muito bom, mano. Molhinho de tomate bem ácido, do jeito que o primo de vocês gostam. Essa batatinha aqui. Esqueça imediatamente tudo, mano. 10 de 10, foda-se. Las cosas, los lugares en los que tengo que llegar en el piso para grabar É, meus amigos, apesar da comida muito gostosa, essa foi a conta. Realmente, um preço muito tranquilo comparado com os padrões suíços. Nossa Senhora! Empanada milanesa, churrascão argentino, choripã e muitos outros. Qual foi o seu favorito das principais comidas lendárias dos hermanos, hein? Deixa abaixo nos comentários que eu quero ver. Um abração pra vocês.